Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande os momentos que vamos passar juntos. Você é carinhosamente acolhido em meu coração. Tenho percebido que há uma inconstância. Pessoas acham que vão ser salvos pelas obras. Pessoas acham que vão ser salvos pela fé. Pessoas que acham que os outros acham. Pessoas que não acham nada. Pessoas que acham que vão ser salvos de qualquer forma. Diante dessa situação, eu concluí que seria interessante ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E é o que nós vamos compartilhar. Nós vamos ver sobre as 3 etapas da salvação. Então, já dá para você ter uma ideia que vão ser 3 etapas, 3 semanas. Você vai assistir essa e as 2 outras. Devo dizer que vai ser de uma linguagem curta, objetiva, clara, bem precisa, compreensiva, para que todos consigam pegar o que a Bíblia está ensinando sobre esse assunto. E mais, não esqueça de uma coisa, você deve ficar até o fim desse vídeo, além de ser rápido e objetivo e precioso, porque no final dele nós vamos mostrar sobre a atuação de Deus na justificação do ser humano. Você não pode perder. Esse aí é o auge do assunto de hoje. Então, vamos estar juntos. Quero aproveitar para agradecer de coração para você que já é inscrito em nosso canal. E mais, dizer para você que não é inscrito que essa é a sua oportunidade de se inscrever. Se inscreve agora. Vai ser muito útil, vai ser benéfico a sua participação. E mais, dê um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem assim dizer. Nos comentários, participe conosco. A sua participação não custa nada, mas vale muito para nós. Compartilhe, porque compartilhando você está me ajudando a chegar a lugares que sozinho seria impossível. Ao acionar o sininho das notificações, coloque em todos, porque todos os vídeos que aparecerem, todas as semanas, você vai ter acesso. É um vídeo por semana que a gente coloca. Fica bonzinho assim? Diante desse quadro, voltamos os nossos pensamentos para o tema do agora. No entanto, eu devo dizer que, já que você é inscrito em nosso canal do YouTube, você tem acesso livre ao canal do WhatsApp Amigos do Pastor. No final desse vídeo, na descrição, você vai ver o link da rede social do WhatsApp Amigos do Pastor. Você dá um toque, acessa, entra e participa. Você tem direito a perguntas, você tem direito a aconselhamento, você tem direito a participar de um bate-papo. Semanalmente a gente faz uma chamada coletiva, onde todas as pessoas podem participar. A gente se conhece, torna gratificante. Vamos nossos pensamentos, agora a primeira etapa da salvação. Veja comigo o que nós temos escrito do apóstolo Paulo, tá certo? Escrito do apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, verso de 3 em diante. Aqui nós lemos as seguintes palavras. Veja só o que nós temos aqui. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiando e sendo odiados por muitos. A lista é feia, é negra, você está notando? Esse é o quadro. O apóstolo Paulo, ele se coloca, no outro tempo, nós éramos. Isso significa que ele está no meio dessa lista. Eu estou também, e você está também. Está notando? Ou se você está diferente, você não era, você é. Pensa. Tá certo? Então, prossegue no verso 4 as seguintes palavras. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Verso 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador.
E no verso 7 fecha com as seguintes palavras: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nesse quadro, o apóstolo Paulo descreve uma classe de pecadores, no passado pecadores, mas que foram justificados pela graça no nosso Senhor Jesus Cristo, para ser herdeiro da promessa eterna. Que maravilha! Então, muito bom a gente dar uma pensadinha nesse sentido. Aqui vem falando de justificação. A primeira etapa da salvação é justificação. É justificação. O que significa? Numa linguagem clara, numa linguagem simples, nós vamos entender o que significa justificação nesse processo. Verifique o seguinte. Aqui nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9, as seguintes palavras: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, esse é o primeiro passo. Então, verifique comigo essa etapa. Então, pecadores, então, diante de um quadro de condenação, porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo São Paulo. Então, mas nesse quadro, verifique, eu entendi e vou contar uma experiência bem rapidinho para você. Como administrador de uma empresa, nós infelizmente cometemos um erro e colocamos um cliente no Serasa. E ele entrou com um processo contra a empresa de danos morais. Só para você ter uma noção que complicação. Quando eu me deparei com a situação, eu fui procurar um advogado, porque eu era o representante da empresa, para defender nessa situação. E o advogado me falou: Pascoal, olha, eu vou lhe ajudar a resolver o problema. Mas você tem que me confessar, você tem que me dizer tudo o que aconteceu, ainda que sejam os erros que vocês cometeram. Vai ter que dizer tudo, porque assim eu posso ajudar. Caso contrário, não tenho como ajudar. É esse o quadro. Eu contei toda a situação e reconheci o meu erro para ele poder resolver o meu problema. Então, eu entendi que, até costumo dizer com muita frequência, no credo diz: Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Está no credo católico. Então, se eu sei que ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, assim como eu sabia que eu ia ter que me apresentar lá na empresa para poder reconsiderar o erro cometido contra o meu cliente, precisei de contratar um advogado, todos terão que apresentar diante do juízo. O juiz é o Pai Eterno, é Deus. O promotor é o inimigo. O réu sou eu, o réu é você. E agora? Nós vamos ter que arranjar um advogado. E eu entendi que existe um advogado que ele é filho do juiz, Jesus. E eu recorri a ele, que é a pessoa mais indicada para resolver o meu problema. E confessei tudo a ele. Reconheci que errei. E disse para ele que eu não gostei de ter feito o que fiz. Estou arrependido. E ele agora prepara tudo na abertura do julgamento. Então ele apresenta, então o juiz dá abertura, o promotor, o inimigo, Satanás, que eu nem gosto de falar o nome dele, se apresenta e começa a fazer a descrição da lista negra de meus erros, de minhas falhas, de meus pecados. Depois que ele termina de fazer a descrição toda, o meu advogado se levanta e pede a palavra. E diz: olha, na verdade ele cometeu tudo isso. Só que tem uma coisa interessante. Eu entendo que o salário do erro por tudo isso, o salário do pecado, é a morte. Só que eu vivi nessa terra, diz Jesus. Fui tentado em todas as coisas e não caí. E morri. Então eu tenho uma morte de crédito. E ele entendeu
que eu posso transferir essa morte para ele, se ele quiser. E ele quis, ele aceitou a minha morte. Então, agora, ele teria que morrer, eu dou o meu crédito para ele. Eu morri no lugar dele. E agora ele vai poder viver no meu lugar, comigo. Então, esse é o processo. Então, essa é a questão. Agora, o juiz, diante dessa cena toda, ele olha para o advogado e fala: está justificado. Está justificado. Diante dessa cena, quando o juiz agora olha para mim, ele não vê mais o Pascoal simplesmente. Ele vê a figura, a imagem, a presença, a pessoa de Jesus na minha vida. Esse é o ponto importante. Esse é o processo da justificação. Tá certo? Agora, dá para ter um acompanhamento nesse sentido. Então, o justificar, na forma como eu estava, como eu deixei a abertura no começo, que eu ia mostrar no fim, a atuação de Deus no processo da justificação é Deus salvar o pecador da condenação do pecado através do sacrifício de Jesus. Então, a atuação de Deus no processo da justificação é Deus salvar o pecador da condenação do pecado através do sacrifício de Jesus. Só que tem um fator. Então, tudo que ele cometeu de errado, ele está livre das consequências. A partir daí, o passado ficou apagado. Só que tem uma coisa muito séria, que eu quero que você entenda. Mas preste atenção para você não pegar equivocado e depois falar que eu estou falando uma coisa errada aqui. Acompanhe o raciocínio. Então, você vai ser livre da condenação do pecado. Deus lhe absolve. Justificado. Só que tem uma coisa interessante. Você vai carregar agora, não é a condenação do pecado, é as consequências do pecado. Opa, que história é essa complicada? Preste atenção. Então, o pecado é perdoado, as consequências permanecem. Vou usar uma linguagem simples, uma ilustração. Está notando? Olha essa daqui. Tá certo? O homem vai e comete um ato de adultério com a prostituta. Entendeu? Então, só que depois ele caiu em si. Ele caiu em si. Opa, não devia ter feito, podia ter evitado. Não, errei. Não precisava ter feito isso. Se arrepende, confessa. E Deus perdoa. Está entendendo? Deus perdoa. Só que tem uma coisa. Sabe o que acontece agora? Depois que Deus perdoou, depois que ele está livre do pecado, da penalidade do pecado. Só que aconteceu uma coisa. Tá certo? Aquela mulher tinha AIDS. E ele contraiu. E agora ele vai carregar tá vendo? As consequências do erro, do pecado. O perdão veio. Ele está livre. Só que infelizmente vai carregar. Deu para entender a diferença de uma coisa para outra? Esse é o fator. Esse é o ponto importante. O rapaz, um amigo meu lá viajando por esse mundo, encontrei com esse rapaz. Em uma única ocasião, ele encontrou uma donzela. E tiveram um único contato sexual. Engravidou. Precisou de bancar durante 18 anos a manutenção da criança. Você já pensou o que significa isso? Eu fiz uma conta em uma média de 25% do salário mínimo do agora, 12 meses por ano, durante 18 anos, dá mais de 72 mil reais que ele tem que bancar. Deus perdoa a penalidade do pecado, mas as consequências ele carregou. Está notando como que é a história? Deu para ver como que a penalidade permanece. Então, essa é a situação. Mas tem um fator importante. Ficou claro? Deu para entender? Eu citei 2 exemplos, poderia citar outros para ficar mais claro, mas vamos poupar o tempo um pouquinho.
eu devo dizer o seguinte: errou, se arrependeu, confessou a Deus, às vezes confessou a pessoa que você ofendeu, pediu perdão, a pessoa perdoou, Deus perdoou. Só que tem uma coisa interessante. Sabe o que tem de interessante? Às vezes ele mesmo não se perdoou. Esse é o fator. Deus perdoa, a pessoa perdoa, mas ele não se perdoou. E a Bíblia Sagrada tem o seguinte. Veja comigo aqui que eu tenho em 1 João, capítulo 3, verso 20. Nos diz assim: sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, porque conhece todas as coisas. Então, esse é o ponto importante. Deus perdoou. O seu próximo te perdoou. Então você agora tem que se perdoar. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar no perdão do irmão. Você tem que confiar no perdão de Deus. Esse é o ponto importante. E diz mais no verso 21 do capítulo 3 de 1 João, também assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Está notando como que é a história? Se ele te condena, Deus é maior. Se ele não te condena, é porque você tem confiança para com Deus. Louvado seja o Senhor. Então, nesse caso, meu querido, entenda, Deus quer dar o melhor. Se você confessou, se arrependeu, confessou, aceita o perdão. Ele diz que ele joga nas profundezas do mar. Não vai querer mergulhar lá para procurar mais não. Deixa os peixes comer esse negócio. Deixa para lá. Tá certo? Aceita, aceita, aceita. Esquece os erros do passado que foram confessados e perdoados. E leva a paz que Deus tem a te oferecer. Eu entendi. E como é gostoso confiar no perdão de Deus. Como é gostoso viver essa intimidade com Deus. Como é gostoso viver essa paz e a esperança da vida eterna que Ele nos oferece. Eu aceito de coração essa dádiva maravilhosa. Você aceita também? Que Deus seja louvado. Agora eu devo dizer o seguinte. Na próxima semana nós vamos ver a segunda etapa da salvação. Essa foi a justificação. A justificação livra o homem da penalidade dos erros passados, do pecado passado. As duas outras nós vamos ver na próxima semana e você não pode perder. Eu conto com você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.